Beleza. Estamos de volta com nossa terceira aula dessa parte de cálculo 2, estudo de funções a várias variáveis, e o conteúdo dessa nossa aula agora vai ser a continuidade de uma função. Como saber se a função é contínua ou não? A definição é bem simples, análoga à função a uma única variável. Então, basicamente, vamos considerar que nós temos uma função f de xy. Se o limite quando x, y tender a x0, y0 da função de x, y, se esse limite aqui ele existir, essa é a primeira etapa para saber se a função é contínua. Esse limite aqui, ele obrigatoriamente deve existir. E a segunda parte é que esse limite de f de x, y, quando x, y tende a x0, y0, ele deve ser igual a f de x0, y0. Para entender melhor como isso funciona, basicamente você já sabe mais ou menos como isso funciona, porque se vocês já estão vendo aí as aulas de cálculo 2, muito provavelmente já fizeram cálculo 1, e é muito semelhante à forma de resolver questões de continuidade de cálculo 1. Então, mas para entender melhor como isso funciona, eu tenho aqui alguns exercícios, alguns exemplos. Esse primeiro aqui é um exemplo bem simples. Se eu pegar essa função aqui e calcular o limite nesse ponto menos 1, 3, vou pegar aqui, vou calcular o limite da função. Eu vou colocar f de x, y, porque eu não estou a fim de copiar a função inteira, não. f de x, y, quando x, y tende ao ponto menos 1, 3. Ele vai ser igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 vezes 3. Isso aqui é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, vai ser 3 vezes 1, dá 3, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6. Menos 6, isso aqui vai ser igual a menos 3. Agora, claramente, o que eu fiz aqui foi simplesmente substituir os valores de x e y no ponto dado da questão. Então, obviamente, se eu for pegar e calcular o f de menos 1, 3, vai dar o mesmo resultado. Logo, essa função aqui é contínua. Essa função aqui ela é contínua. Beleza? Para esse segundo exemplo aqui, ele é um pouco mais complexo. Então, vamos lá. Esse f de xy ele vai ser igual a 4xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado se xy for diferente do ponto 0, 0. Ele vai ser igual a 0 se xy for igual a 0, 0. Vamos ver como isso funciona. Como foi visto na aula lá de limite, nós vamos usar aquela mesma aula como base, pegando alguns casos. Eu vou começar com o caso f de x0. O primeiro caso de quando o y é 0. A propósito, isso aqui eu tenho que saber se é contínuo no ponto 0, 0. O f de x, 0, ele vai ser quanto? Vai ser 4 de x, vai ser 0 vezes y, isso aqui zerou já, sobre 0 mais y ao quadrado. Então, vai dar 0. Isso aqui é 0. Quando eu for calcular o limite de 0, quando x, y tende a 0, 0, obviamente ele vai ser 0. Beleza? Nós temos aqui, no caso, seria basicamente de uma única variável, então seria apenas quando o x tendesse a 0. Isso aqui, x tendendo a 0. Beleza? Isso aqui vai ser 0. Já temos aí a primeira parte. A segunda parte vai ser, então, eu vou colocar no ponto quando y igual a x.
Então vai ser f de x, x. Quanto que isso aqui vai dar? Vai ser 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais x ao quadrado. Vai dar 2x ao quadrado embaixo, aqui em cima é 4 sobre 2, vai dar 2. X ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1, então isso aqui é 2. F de x é 2, então obviamente o limite quando x tender a zero disso daqui vai dar 2. Então eu já coloco aqui que o limite de 2 com x tendendo a zero é 2. Logo, claramente, esse limite não existe. Por quê? No primeiro caso ele deu 0, mas no segundo caso deu 2. Como 0, obviamente, diferente de 2, então limite não existe. Não existe. Com isso, conclui-se que a função não é contínua. Beleza? Então, agora vamos para a próxima parte dessa aula de continuidade. Aqui, basicamente, o que nós temos seriam algumas propriedades que elas funcionavam já em funções a uma variável e vão funcionar agora para funções a várias variáveis. Aqui, estamos considerando que f e g são contínuos. Bem, se f e g são contínuos, se eu pegar f e somar com g, isso aqui também é contínuo no ponto x. No caso, são contínuos em, importante colocar o ponto x0, y0. Então, essa aqui também vai ser contínua nesse mesmo ponto, em x0, y0. Se eu pegar f e subtrair de g, ela também vai ser contínua no mesmo ponto. É contínua em x0, y0. Se eu pegar uma e multiplicar pela outra, como ambas são contínuas, ela também será contínua. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de algumas propriedades e tal, para facilitar nos cálculos quando vocês tiverem conhecimento de alguma função ser contínua ou não, o que acontece se você multiplicá-las ou fazer qualquer coisa nesse sentido. É contínua no mesmo ponto. x0, y0. Tem uma última também, que eu vou chamar aqui de k de x, y, igual a f sobre g. Só que esse caso aqui, ele precisa de uma condição. Se o g de x0, y0 for diferente de zero, então ela é contínua. Contínua em x0, y0. Bem, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha terceira aula. Então, vejo vocês na próxima.